Por que fala dos dedos, né? Porque os dedos são as articulações que a gente estala com maior frequência, né? Então, se a gente observar aqui, as articulações dos dedos, elas se comportam como qualquer outro tipo de articulação. Vocês podem instalar qualquer articulação. If you pop or crack your joints, you probably do. What happens to our joints when we crack them? And is it bad for you? Synovial fluid is this lubricant-like substance that's found in between your joints. It kind of looks like an egg yolk. So when you stretch out your joint, you are releasing gas, and that gas forms a bubble and it collapses and pops. In order to crack the same knuckle again, you have to wait about 20 minutes for the gas to return back to that fluid. So how is that different from a pop you hear when you stand up quickly? The sound you're probably hearing then is the snapping sound tendons make when they slide between muscles or over bones. When a joint moves, the tendon snaps quickly over it and it makes a popping sound. So is a knuckle cracking habit safe? Probably. Donald Unger was sort of a self-described researcher who chose to pop the joints in one of his hands for 60 years, but not the other one. And he wanted to find out if popping your knuckles would actually give you arthritis. After 60 years of doing it, he found that he didn't have any more arthritis in one hand than in the other. Most medical sources agree with his findings, but there's still a chance it's not good for you. One 1990 study did find that cracking your knuckles over a long period of time led to hand swelling and decreased grip strength, but there hasn't been any follow-up research on that. So while cracking your knuckles might not be bad for you, there's still no guarantee that your popping habit won't annoy the people around you. Yes! Oh, amazing! Videozinho aí para vocês ficarem felizes aí, um videozinho sobre estalos. Entendeu de forma simples o que é um estalo? Estalo é a liberação de bolhas de gases dentro das articulações e tem dois fenômenos que levam a isso. Um deles eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu sei que para você é libertador estalar o pescoço. Eu sei que os dedos vocês estalam todos os dias. Eu sei que em algumas condições o quadril estala, mas o quadril dá uma pistolada, né? O quadril é embaçado. Joelho, tornozelo, tem gente que anda e o tornozelo fica... Enfim, todas as articulações sinoviais, elas têm a capacidade de estalar. Por que isso acontece? Vamos dar uma olhada, vamos chegar pertinho aqui dela, aqui para você ver. Ó. O que eu tenho na articulação aqui? O que é uma articulação? Uma articulação, ela é o ponto de junção entre dois ou mais ossos. Rogério, como assim entre dois ou mais ossos? Verifica aqui, ó. Uma articulação aqui de dedos, ó, uma interfalangiana, como essa, por exemplo, ó, a interfalangiana proximal. Essa aqui é uma articulação entre dois ossos aqui, ó. Tá, Rogério, mas como que pode acontecer uma articulação entre mais ossos? Tem mais de dois? Tem, olha aqui, ó. No cotovelo, eu tenho aqui o húmero, o rádio e a ulna articulados aqui no mesmo ponto, ó. Então eu tenho mais do que dois ossos articulados nesse ponto. Aqui no carpo, olha quantas articulações a gente tem aqui entre os ossos do carpo aqui. Então as articulações elas se comportam de formas diferentes. E essas articulações que têm menos mobilidade, geralmente aquelas que têm um eixo de movimento, elas são muito mais fáceis de instalar. Tá? Como essas articulações da mão aqui, tá? Então, principalmente as interfalangianas, quando você instala, é libertador aquilo. Por que isso está acontecendo? E agora a gente vai lembrar aqui do nosso experimento aqui, ó. Eu tô aqui ainda com as duas chapas aqui, ó. Tá cada vez mais grudado isso aqui, ó. Então, por que uma articulação é o ponto de junção entre dois ou mais ossos? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho esse osso aqui, o osso de cima, articulado com o osso de baixo aqui, ó. E entre esses dois ossos eu tenho um líquido. Então eu vou pôr de azul o líquido aqui, ó. Então entre as duas articulações eu tenho um líquido aqui, ó, que é chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial ele banha as duas superfícies articulares e ele vai lubrificar as cartilagens articulares para facilitar o melhor movimento. Rogério, esse líquido sinovial ele não vaza? Não, porque eu tenho aqui do lado de fora uma cápsula, que é chamada cápsula articular. E essa cápsula articular, ela contém o líquido sinovial e a parte interna da cápsula articular, que é a membrana sinovial, produz o líquido. Então esse líquido fica contido aqui dentro. A gente tem várias características dele. Mas na verdade o que vocês têm que saber é isso aqui, ó. Se a gente está falando dessa estrutura aqui, ó, uma cartilagem articular acima, uma cartilagem articular embaixo, e entre os dois um líquido, o que a gente tem é isso aqui, ó. O que é uma cartilagem articular? É uma superfície lisa
que se articula com outra superfície lisa através do líquido sinovial. Então aqui, ó, eu tô tentando puxar aqui para separar as duas e não consigo. O líquido sinovial não é só um líquido lubrificante para permitir o movimento das cartilagens articulares. Ele também fornece estabilidade para a articulação. Então, quando você ouve falar de estabilidade articular, você só associa a estabilidade articular com os ligamentos, por exemplo. Mas o líquido sinovial, ele é um elemento estabilizador das articulações, tá? Porque aquele líquido que tem ali, ele vai formar um tipo de película entre duas superfícies lisas e ele vai colar as duas cartilagens. Então é natural que quando a gente separe as duas... Ó, eu não tô conseguindo separar isso aqui. Tá difícil, gente. Tá ruim porque tá bem estabilizado. Então o melhor experimento que você pode fazer para entender como funcionam as cartilagens articulares é você colocar um pinguinho de líquido e juntar duas superfícies lisas. Geralmente vidro funciona bem porque ele é bem liso, tá? Ele é bem polido e é como se fosse uma cartilagem mesmo, porque quando você tem doenças da cartilagem, como a artrose, por exemplo, a superfície da cartilagem não é mais lisa. E aí você perde estabilidade, porque não é mais lisa, e você perde também mobilidade. Então é muito importante que você entenda todos esses parâmetros aí, tá bom? Então isso é importante de vocês conhecerem aí sobre as articulações. Então, como vocês viram aquele vídeo lá, o que é o estalo? Então a gente tem duas linhas de pesquisas aí sobre estalos. Primeiro, a liberação de bolhas de gases. Então dentro das articulações a gente tem gases, tá? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico são gases que a gente tem dentro das articulações. A liberação dessas bolhas faz igual aquela estourar aquele plástico bolha. Vocês viram que ela estourava uma goma de mascar também. Então aquela é uma das vertentes sobre a origem do estalo. A segunda é essa: quando você estala uma articulação, você vai tirar o contato das duas cartilagens. Só que é momentâneo, você tira o contato e volta, é isso aqui. Então quando você separa o líquido sinovial, ele libera esses gases e faz esse barulho. Então a gente tem também uma segunda vertente, que o que forneceria a liberação desses gases é essa separação das cartilagens articulares, que vão separar o líquido sinovial e formar bolhas. Vamos ver se na hora que eu tirar isso aqui vai fazer barulho. Caraca, velho, não sai nem a pau. Tá, é que eu não quero tirar assim, né? Eu queria tirar, tipo, do jeito que tem que sair mesmo. Mas não sai, cara. Vamos ver se vai fazer barulho. Ah, aqui do jeito que eu vou tirar não vai fazer. Não fez. Que droga. Queria que fizesse. Mas não fez. Mas vocês entenderam o espírito da coisa aqui, né? É importante que vocês entendam essa situação. E aí a pergunta que a gente tem que resolver é a seguinte: faz mal ou não faz mal? Isso aí, cara, é um saco isso aí. Tem coisa que fica na mente das pessoas e nunca sai, cara. O pessoal sempre achando que faz mal isso aí. Então tá aqui, vocês já entenderam o espírito da coisa aqui. Agora eu vou mostrar como que é a estrutura da articulação. Vou mostrar dos dedos porque fica legal de você entender o negócio aqui, ó. Então tá aqui, ó. Só para vocês entenderem a parte estrutural aqui, ó. Isso aqui é a cápsula articular das articulações interfalangianas. Se vocês perceberem, todas as articulações sinoviais do seu corpo aqui, ó, elas possuem uma cápsula. Então aqui você tem a cápsula da articulação glenomeral, que é a articulação mais móvel do seu corpo. Aqui vocês têm a cápsula da articulação do cotovelo, tá? Então é uma articulação também, uma articulação bem interessante. Aqui no punho a gente tem diversas cápsulas, porque tem diversas articulações. E aqui a gente vê a característica das cápsulas das articulações interfalangianas e aqui da articulação metacarpofalangiana. Só para mostrar outras aqui, ó. Aqui você tem a cápsula da articulação do joelho. A articulação do joelho é a maior articulação do corpo, tá? Ó, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Em ml, quanto vocês acham que tem de líquido sinovial nessa articulação aqui, ó? Que é a chamada articulação femorotibial. Quanto vocês acham que tem de líquido sinovial aqui dentro? Só para vocês terem um parâmetro assim de quantidade de líquido que precisa ter dentro de uma articulação, vocês vão lembrar disso aqui, ó. Vocês vão lembrar desses vidrinhos aqui. Tinha um monte de coisa que contavam pra gente quando a gente era criança, que é balela, né? Que se você ficasse em uma postura, você ia ficar torto pro resto da sua vida. Você sabe que quando eu me formei na faculdade em 2002, eu vou contar um negócio pra vocês. Ó, me formei em 2002. Quando eu me formei, a maior parte de vocês estava nascendo, às vezes. Em 2002, quando eu me formei, um exercício que era abominado pelos fisioterapeutas, por todo mundo, era a extensão lombar. Hoje em dia, todo mundo sabe que a extensão lombar é protetora para
coluna vertebral, mas na minha época, cara, era um absurdo. Pô, você vai fazer extensão lombar? Ah, cara, as coisas mudaram, cara. Você tem cerca de 4 ml, de 3 a 5 ml de líquido sinovial na articulação do joelho, que é a maior do corpo. Então isso significa que nessas articulações interfalangianas aqui, eu tenho uma gota de líquido sinovial. É uma gota mesmo, uma gotinha. Porque essa gota já é necessária para estabilizar duas superfícies articulares. Então lembra sempre disso, gente. Lembra da coisa proporcional quando te perguntarem. 200 ml é isso aqui, ó. Você não pode ter tudo isso aqui de líquido no joelho. Isso aqui, quando vocês estiverem na prática clínica de vocês, vocês vão ver quando quem for da medicina aí, ou quem for da físio, quando tá fazendo punção de joelho, depois que a pessoa tem uma torção, uma lesão de ligamento cruzado, lesão de menisco, começa a tirar líquido, cara, sai líquido pra caramba. E o joelho tá uma bola, tá gigante. Então você não pode ter muita quantidade de líquido, porque isso dificulta os movimentos. Quanto maior a quantidade de líquido, maior a dificuldade de realizar movimentos. E aqui entra uma coisa interessante assim, né? O pessoal pergunta, né? A questão é, estalar os dedos faz mal ou não? É claro que não faz mal, porque quando você estala os dedos, o que é o estalar de dedos? Você libera aquela bolha. Quando você tem essa vontade de estalar os dedos, estalar uma articulação, significa que essa articulação está fora de posição. Não é muito fora de posição. Vamos fazer uma dramatização aqui, ó. Essa aqui é a posição correta da articulação e eu vou ter um deslocamento dela, um pequeno deslocamento. Esse pequeno deslocamento já é necessário para eu estalar a articulação. E quando eu estalo, olha a mágica acontecendo. A articulação estava fora de posição. Quando eu estalei, ela volta para a posição original. Por isso que você sente um baita de um alívio quando você estala uma articulação. Porque aquela articulação ela estava fora de posição. É uma coisa interessante porque o pessoal pensa assim, tem aquela história das vértebras rodadas, tal. As vértebras não rodam, tá? Apesar delas ficarem um pouco fora de posição, quando você pensa em vértebra rodada, você pensa que ela gira assim. É só uma pequena rotação que a gente tem das vértebras. Por isso que a gente consegue estalar as vértebras durante um procedimento. Nem na quiropraxia o pessoal usa muito estalo, osteopatia. São procedimentos que são utilizados para quê? Para você promover alívio através da volta à congruência original da articulação, entendeu? Então não faz mal, cara. Não faz mal. Você pode mandar esse vídeo aqui para qualquer pessoa que você conhece que fala, faz mal. Não faz. É um processo fisiológico, tá? Acontece com todo mundo, acontece com qualquer articulação. A questão é assim, ó, vamos entender o que acontece. Por que veio essa lenda? Vocês sabem de onde veio a lenda de estalar o dedo e engrossar, né? Porque falam isso aí, né? Que quando você estala os dedos, você pode engrossar a articulação. Então vamos voltar lá pro nosso modelo. O que é engrossar a articulação? É o seguinte, ó. Você tem aqui as articulações, ó. Então eu tenho a cápsula articular aqui. Aí lá dentro eu vou ter a cápsula articular e o líquido sinovial. Então eles ficam contidos ali. O que é o engrossamento disso aqui? Quando eu tenho hipertrofia das superfícies articulares, isso aqui, ó. Quando você tem hipertrofia das superfícies articulares aqui, ó, elas começam a aumentar. Isso aqui falam que é o engrossamento da cartilagem, né? Engrossamento da articulação. Essa hipertrofia que acontece óssea aqui, isso aqui é o início do processo de artrose, tá bom? Isso aqui sabe o que é quando engrossa? Você nem vai acreditar o que é. Isso aqui é a formação de bicos de papagaio, isso aqui, ó. Isso aqui são bicos de papagaio, ó. Os bicos de papagaio, eles são aumentos do volume dessa diáfise óssea aqui, ó. Quando eu tenho esse alargamento das diáfises, o que a gente vai ter aqui são bicos de papagaio, que são chamados osteófitos. Isso são osteófitos. Tem gente que chama de osteofitose. Eu gosto de chamar de osteófito isso aí, ó. Isso aí é osteófito. Então, esses osteófitos aqui, eles compreendem bicos de papagaio. Cara, pode dar em qualquer articulação do seu corpo. Quando engrossa, é porque você está num processo degenerativo das cartilagens articulares, tá? Ele começa num processo inflamatório, mas ele evolui para um processo degenerativo, tá? Então isso aqui é interessante porque é um processo do envelhecimento. Você estalar a articulação ou não vai precipitar a formação de osteófitos. Não é isso que promove a formação de osteófitos. O que promove a formação de osteófitos? Diminuição do volume da cartilagem articular e envelhecimento. É natural isso. Sabe por que isso acontece? É muito louco isso aqui, cara. Vou fazer um desenho só para você entender, ó. Isso aqui, ó. Vamos fazer aquele desenho de novo. Aqui eu tenho uma articulação saudável, ó. Essa aqui é uma articulação saudável.
E aí você tem que colocar isso na sua cabeça, que um processo degenerativo não acontece do dia para a noite. Aqui eu tenho a cartilagem articular da tíbia, por exemplo, e aqui a cartilagem articular do fêmur, aqui, ó. Estão bem lisinhas, estão com sua superfície normal, tá beleza. A cartilagem ela tem inúmeras funções, tá? Ela absorve cargas, ela faz reabsorção de líquido sinovial, ela tem um monte de funções. E ela também dissipa cargas que são atribuídas às articulações de carga, né? Então isso aqui é um processo, assim, pensa que as suas articulações, pensa numa articulação sua como se fosse o motor de um carro. Você não precisa entender de motor, tá? Porque eu não entendo nada de motor também. Mas vamos entender uma coisa do que vocês estão vendo aqui. É o seguinte, quando você compra um carro novo, aí você põe lá, você põe óleo, aí o motor roda beleza. As peças do motor são novas, não tem desgaste nas peças do motor quando o carro é 0 km. Então vamos supor que o motor do carro é uma cartilagem aqui. Se o carro é 0 km, a cartilagem bonita, ela tá sem desgaste, tá com pouco uso, tá uma beleza. E aí se você jogar óleo ali, fizer as trocas de óleo certinhas, provavelmente você vai retardar o desgaste do seu motor muito mais. Da mesma forma é a sua articulação. Como a gente tem um líquido sinovial aqui no meio, ele é um líquido lubrificante. Ele serve como óleo do motor. O óleo do motor ele serve para diminuir o atrito das peças do motor. O líquido sinovial ele serve para diminuir o atrito das cartilagens articulares. Praticamente, cara, as cartilagens articulares elas não têm atrito quando o líquido sinovial tá ok. Contato líquido-líquido. Então é muito liso, cara. É muito liso isso aqui mesmo. Tá bom? O que permite essa viscosidade do líquido sinovial é uma substância que hoje em dia está muito na moda na estética, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele transforma o líquido que entra na articulação, que é linfa, num líquido viscoso, num tipo de óleo. Então, o princípio das articulações é o mesmo princípio do motor. O que mantém a durabilidade do motor do seu carro? Trocas de óleo nas quilometragens recomendadas no manual do veículo. O exercício físico moderado, ele mantém esse tônus das cartilagens articulares e ele mantém também a saúde do líquido sinovial. Então, o que previne o envelhecimento, né, a artrose, e assim, a artrose é um processo fisiológico, mas o que retarda a artrose é o exercício físico. E mesmo que você tenha artrose, ter artrose não significa ter dor, porque a gente já sabe que o treinamento físico, principalmente de força, ele tem papel protetor para as articulações. Tá achando estranho isso? Imagina um idoso com uma baita de uma artrose de joelho. Ah, meu Deus, não vai andar mais porque tem artrose. É o mesmo pensamento da pessoa que fala, ah, eu tenho gastrite, eu vou ficar com isso a vida inteira. Não, cuida da gastrite, meu filho. A gastrite tem tratamento. A artrose também. O tratamento da artrose para minimizar dor é baseado em atividade física. Principalmente no membro inferior, que são articulações de carga, quando a pessoa começa a fazer atividade física, que a dor começa a reduzir, às vezes a pessoa também até reduz de peso. E essa menor sobrecarga sobre as articulações do membro inferior também aliviam a dor naquelas regiões. É muito complexo essa parte de artrose, tá? Não é uma coisa que é tão simples. Olha quanta coisa a gente tem para proteção. Vocês acham que é uma estaladinha de dedo que vai gerar artrose em vocês? Você tá louco, né? Não é assim que funciona, tá bom? É uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Agora, olha só, eu vou fazer aqui embaixo agora um exemplo de uma articulação com artrose, para vocês entenderem. Uma articulação com artrose é assim, ó. Eu tô exagerando aqui na dose, tá? Mas só para você entender aqui, ó. Isso aqui seria uma articulação com artrose. Eu vou colocar aqui a cartilagem articular, ó. Aí a cartilagem articular, o que aconteceu? Afinou aqui, ó. Afinou embaixo, afinou em cima, pá. E é por isso que os ossos hipertrofiam. Porque como você perde o elemento amortecedor da cartilagem articular, o mecanismo protetor do seu corpo para manter a estabilidade da articulação é aumentar o volume dela. Cara, bico de papagaio, né, osteófito, ele é um elemento protetor da articulação. É incrível isso. É que, basicamente, as pessoas atribuem osteófitos à dor. E não necessariamente os osteófitos são causadores de dor, tá? Quando que um osteófito é causador de dor? Quando ele se dá na coluna vertebral e ele começa a pinçar algum nervo, isso realmente é dolorido. Aqui nos membros, quando ele começa a pinçar algum tendão, é uma coisa que é mais difícil de acontecer. E lá no pé, quando a gente tem a formação dos esporões. O esporão é um tipo de osteófito. Depois eu vou mostrar uns raios-x para vocês aqui.
E aí vocês vão entender como que funciona isso. Então é importante que você entenda como que funciona isso. E isso leva tempo, cara. Vocês viram nesse vídeo que eu mostrei pra vocês que o tiozinho lá fez o experimento, que ele ficou 60 anos instalando somente uma das mãos e não teve nenhuma diferença. Eu duvido muito que ele tenha conseguido instalar só uma das mãos durante todo esse tempo. Evidentemente se trata de uma evidência anedótica, mas ele quis mostrar pra galera que não era o estalo que causava artrose, porque no final das contas, quando ele chegou naquela idade, provavelmente ele estalou mais uma mão do que a outra. E aí, quando ele tirou o raio-x lá depois dos 60 anos, não houve nenhuma diferença significativa lá no raio-x. Porque é no raio-x que a gente verifica isso, essa diferença, tá? Então é muito interessante que vocês entendam esses parâmetros para dar essas informações para os pacientes, né? Você vai fazer o seguinte agora, ó. Você vai colocar a mão nos seus dois joelhos agora. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai fazer um pequeno movimento nos seus joelhos. Você vai só fazer um pouquinho de movimento assim, ó. Só um pouco. Parece porta velha, né? O meu também. O nome disso é crepitação. A crepitação é um sinal de que a cartilagem articular está irregular, tá? Na cartilagem patelar isso é normal, tá? Porque é uma cartilagem muito sujeita a atrito, tá? Porque a articulação femoropatelar ele sofre atritos crânio-caudais e laterolaterais, é uma articulação plana, então é atrito o tempo todo. Então é natural que a gente tenha ali um tipo de alteração de superfície. Tanto que essa cartilagem da patela é a cartilagem mais grossa que você tem no corpo. Quando você é neném e nasce, ela tem 1 centímetro, cara. É uma bitela. Quando a gente nasce, na verdade, a patela é só cartilagem, né? Aí depois, quando a gente assume a forma óssea, é muita cartilagem para gastar ali, entendeu? Porque é muito atrito que a gente vai ter ali. Então, esse negócio no seu joelho aí que parece uma porta velha, o nome disso é crepitação, tá? Então isso é crepitação. Da onde veio essa lenda que estalar os dedos engrossa a articulação e dá artrose? É porque é natural que a partir dos 35, 40 anos, eu já passei dessa fase aí, e assim, você sente isso mesmo. A rigidez matinal. Quando você acorda de manhã, seus dedos estão mais duros, assim. Essa rigidez matinal é um sinal de artrite. Na artrose é pior, tá? Porque você tem rigidez, demora mais para voltar ao normal, perda de força. Então, são coisas naturais em quem tem algum tipo de artrose, tá? Ou artrites. Só que não foi o estalo durante sua vida que provocou isso. É um processo natural do envelhecimento. Deixa eu mostrar uns raios-x para vocês aqui. O que a gente tem aqui? Um fêmur, uma tíbia e uma fíbula. Vocês vão perceber o seguinte aqui, ó. Por que você tem que entender a anatomia? Você tem que aprender a anatomia. Para você entender o volume normal dos ossos aqui, para não cair nas pegadinhas do raio-x. Por exemplo, isso aqui é sobreposição, ó. Isso aqui são sobreposições que a gente tem aqui, ó. Essa linha aqui é chamada metáfise, que é a linha que quando a gente chega na idade adulta é a linha de fechamento da cartilagem epifisária. E como no raio-x a gente não vê tecidos moles, a gente imagina que aqui entre os dois eu tenho cartilagem articular e meniscos. Então a gente verifica que eu tenho aqui um volume proporcional dos dois lados aqui. Naturalmente o compartimento medial do joelho ele é um pouco mais fechado, tá? Por que isso acontece? Porque o côndilo femoral ele é mais baixo. A gente tem parâmetros anatômicos para isso, tá? Então, se a gente comparar, o côndilo femoral medial é mais baixo que o lateral. Então, a gente vai ter um espaço lateral aqui maior do que o espaço medial. Como você sabe que aqui é medial, aqui é lateral? Se a fíbula está aqui é lateral e aqui é medial. A gente tem essa característica. Isso aqui é um joelho normal. Não tem alterações ósseas aqui. A gente não vê que quando a gente começa a perceber um sinal de artrite, primeiro sinal de artrite, a gente verifica que esse osso que fica embaixo da cartilagem aqui, que é chamado osso subcondral, cara, no raio-x ele fica até brilhante às vezes, ele fica brancão, porque está inflamado. Nesse caso não tá, eu não vejo sinais de esclerose subcondral. Só que agora, se eu passar esse outro slide aqui, olha a diferença, ó. Eu não queria que isso aqui aparecesse, ó, mas estava na imagem já. Quero que vocês vejam o seguinte, ó. Vocês estão vendo que o espaço articular medial é menor, tá? Por quê? Porque aqui, anatomicamente, a gente já tem um côndilo femoral mais baixo. Aqui a gente tem um espaço articular praticamente preservado aqui no compartimento lateral. Quem garante isso é o menisco lateral, tá? E aqui, nessa parte que está desgastada, vocês veem sinais de artrose aqui. Esses aqui são os osteófitos, ó. Você vê que eu tenho aqui o sinal natural do osso, ó. Aqui nessas regiões aqui ele ficou hipertrofiado. Eu tenho isso aqui também no compartimento lateral, tá vendo que eu tenho aqui um beiço? Esse beicinho que se forma aí é o osteófito, tá? Isso aí é um mecanismo protetor.
Mas se vocês perceberem aqui, o compartimento medial do joelho está praticamente sem cartilagem aqui. E é uma outra lição que você tem que aprender. A artrose, principalmente no joelho, ela não é homogênea. Ela não dá igual nos dois compartimentos. Geralmente o compartimento que sofre mais é o compartimento medial. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia de reconstrução aqui do joelho, na prótese total do joelho, que quando o médico tira, ele abre aqui para ver, o compartimento medial está todo detonado e o lateral está preservado. Então isso é uma coisa muito observada, tá? Então não acha que esse tipo de patologia é homogêneo, tá? A gente vê até alterações patelares aqui, ó. É que eu não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, ó. Eu tenho uma alteração patelar aqui, ó, na base da patela também. Então tem umas coisas estranhas aqui nesse raio-x, mas o que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó. É a formação destes osteófitos. Tá claro para vocês? Que osteófitos são sinais de artrose, são sinais de degeneração das coisas aí. De osteófito, de bico de papagaio, não articular. Esse é interessante como ele se forma. Aqui eu tenho um pé, tá? O osso calcâneo aqui, ó. Eu nem tinha visto, esse aí tem os dois também. Vocês estão vendo aqui embaixo do calcâneo, ó? Eu tenho esse bico aqui, ó. Então, isso aqui é um esporão. O que é um esporão? É um osteófito. Rogério, dói pra caramba. Isso aqui fica cutucando os tendões que você tem aqui embaixo e a fáscia plantar. Dá uma dor desgraçada. Ele tem aqui também um retrocalcâneo. Esse cara tem dois esporões aqui. Os dois têm, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem aqui aquele esporão lá embaixo, ó. É um osteófito. E esse aqui de cima tá maior, ó. Rogério, por que se formam esses esporões aqui? Se o calcânio é uma zona não articular aqui atrás, né? Esses esporões aqui, eles são formados por tracionamento tendíneo, tá? Se eu colocar aqui, se eu for desenhar aqui, o que eu vou ter aqui para frente? Eu vou ter aqui a fáscia plantar, ó, fazendo uma representação tosca, ó, da fáscia plantar. E aqui eu vou ter a representação do tendão calcâneo, ó. Então, quando eu tenho um desequilíbrio de forças entre o tendão calcâneo e a fáscia plantar, essas estruturas fibrosas, elas começam a tracionar o calcâneo em duas diferentes direções, né? O tendão calcâneo puxa para cima e a fáscia plantar, que é um elemento para manter seu arco plantar, ela puxa para frente. Então, quando você tem aqui alguma alteração de forças nessas duas estruturas, eu começo a ter a formação dos esporões aqui. Então, isso aqui é um esporão subcalcâneo e isso aqui é um esporão retrocalcâneo, tá? O esporão do calcâneo, ele é uma formação osteofitária não articular, tá? Então isso é importante que você saiba. Nem sempre os osteófitos se formam em articulações. Em algumas vezes eles podem se formar em ossos, que eles vão ter o tracionamento de estruturas tendíneas aqui. Essa aqui é a origem desses esporões aqui, tá? Então isso aqui é uma coisa importante de vocês saberem também. Então, respondendo a pergunta da live, instalar não faz mal. Só que a gente tem aí elementos que podem acontecer na artrose, e a artrose é um processo fisiológico, tá? Esse negócio de estalar os dedos aí, isso aí não pega nada. Pode ir na fé, ó, tô instalando os meus aqui porque eu gosto, ó. Manter a saúde aqui, ó.